Olá, espero que se encontrem bem. Hoje venho falar-vos sobre a nutrição das culturas, dado que, como sabem, é uma peça essencial para o sucesso das mesmas. E por essa razão, nós conseguirmos entender quando um elemento nutricional está em falta é fundamental e, nesse sentido, neste vídeo vou partilhar convosco algumas informações interessantes e importantes para ajudar mais facilmente a identificar deficiências nutricionais nas culturas. Este vídeo é feito uma vez mais em parceria com a Velsam, que é parceira da cientista agrícola e que tem feito um trabalho muito bom na criação de soluções biotecnológicas para o desenvolvimento agrícola. E por isso, se gostam do meu conteúdo e querem ajudar-me a chegar a mais pessoas, vou pedir-vos que deixem o vosso like neste vídeo, caso gostem do conteúdo, como é óbvio, e que subscrevam o canal para não perderem as novidades. É importante começar por definir o que é uma deficiência nutricional nas plantas, de forma a compreendermos melhor como é que nós podemos agir corretamente. Para nós entendermos o que é uma deficiência nutricional, precisamos relembrar o que são nutrientes e como é que estes funcionam, como é que estes trabalham. O nutriente é um elemento mineral presente no solo que pode ser absorvido pelas plantas e ser utilizado nas mais diversas funções no metabolismo da cultura. E desta forma, uma deficiência nutricional é uma ausência ou uma limitação no fornecimento de um nutriente e que, por essa razão, influencia as atividades essenciais do metabolismo da cultura. Esta deficiência normalmente é avaliada através do diagnóstico da observação visual, que em que consiste? Consiste na avaliação visual do aspecto de uma planta, comparando características como a coloração, o tamanho, a forma e vendo possíveis alterações na cultura. Esta observação pode ser feita na planta como um todo ou parcialmente em partes da planta, como por exemplo os seus ramos ou as suas folhas, sendo que nas folhas os sintomas são mais facilmente observados. Isto acontece porquê? Porque é nas folhas que ocorrem importantes processos metabólicos da planta e também porque elas são muito sensíveis a variações nutricionais. De um modo geral, este método de diagnóstico visual consiste na identificação de sintomas relacionados com as funções de determinados nutrientes nas plantas, sendo possível, a partir deste método, perceber se o nutriente está em falta ou em excesso. Podemos até visualizar esta falta de nutrientes de uma forma ainda mais simples. Imaginamos uma planta como uma multinacional que é composta por vários departamentos. O departamento do marketing, o das compras, o dos recursos humanos, o financeiro, bem, o da investigação, o departamento do desenvolvimento. Esta multinacional é a nossa planta cujo desenvolvimento é afetado pela ação de vários nutrientes. E estes departamentos da multinacional dependem uns dos outros para funcionar e se algum departamento trabalhar menos ou excessivamente, o outro pode ser muito afetado. O mesmo acontece com o papel dos nutrientes nas plantas e nos seus órgãos. Assim, entender a função dos nutrientes nas plantas, o seu comportamento e a mobilidade é muito importante para uma correta interpretação dos sintomas visuais, de forma assim a conseguirmos minimizar possíveis consequências. Agora vou falar-vos de algumas características importantes para nós conseguirmos realizar a identificação de deficiências nutricionais nas nossas culturas de forma mais fácil e por isso fique atento, pois certamente estas dicas serão-lhe úteis. Bem, vamos começar então por um dos macronutrientes mais importantes, o azoto. O azoto é um nutriente fundamental para o crescimento e estabelecimento da cultura, estando presente em inúmeras atividades vitais das plantas. Quando está ausente ou em carência, pode refletir-se no menor crescimento e desenvolvimento das culturas e, consequentemente, em menores produtividades. Na prática, o que é que acontece? A deficiência de azoto pode ser verificada pela coloração verde clara das folhas e esta deficiência ocorre inicialmente nas folhas mais velhas, que podem depois, posteriormente, evoluir para uma clorose. Estes sintomas iniciam-se da ponta do limbo das folhas e gradualmente vão se expandindo em direção à bainha e só depois para as laterais das folhas. Conforme a evolução dos sintomas, em casos mais extremos, as folhas podem ficar totalmente
totalmente cloróticas. Já o potássio é outro macronutriente que é essencial para a ativação de inúmeras enzimas e está diretamente ligado com a fotossíntese, mas existem outras funções. Assim como o azoto, a ausência de potássio pode influenciar negativamente no crescimento e no desenvolvimento das plantas. Os sintomas desta deficiência começam nas folhas mais velhas e é possível observar manchas amareladas a partir das bordas das folhas, muitas vezes com aparência clorótica, podendo até chegar a uma necrose. Pode-se observar também a redução do crescimento das plantas e a maturação pouco uniforme das culturas, por exemplo. Já o fósforo, outro macronutriente, é um componente vital para as plantas e está presente em diversos processos, como por exemplo o armazenamento e transferência de energia das plantas. Quando uma cultura apresenta deficiência de fósforo, certamente apresentará limitação na sua produtividade. E por ser um elemento móvel na planta, os seus sintomas irão aparecer nas folhas mais velhas e observa-se um atraso no crescimento da cultura, seguido de uma alteração da coloração das folhas, pouco brilho e até as folhas podem ficar até um pouco rijas. Já os micronutrientes, apesar de serem requeridos em pequenas quantidades, os micronutrientes são essenciais para o bom funcionamento da cultura, dado que são responsáveis por inúmeros processos vitais das plantas. Seguem-se de seguida alguns exemplos de deficiências nestes micronutrientes nas plantas para facilitar a vossa identificação. O zinco. O zinco é um micronutriente importante em diversos processos, entre eles a formação de enzimas e a integridade da parede celular. Ele é pouco móvel e os seus sintomas de deficiência aparecem nas folhas mais novas. O manganês, nas plantas, este micronutriente atua na ativação de enzimas de crescimento e na formação de clorofila. Para conseguir identificar sintomas, fique atento à coloração das folhas mais novas, que em casos mais severos pode refletir uma clorose. O boro, este micronutriente, regula o metabolismo das plantas e auxilia na formação da parede celular. É considerado imóvel nas plantas e os seus sintomas aparecem nos meristemas e nas folhas mais novas. Os principais sintomas são a alteração da coloração das folhas, podendo ocorrer clorose e, em casos mais graves, a necrose. Mas como é que nós podemos ter certezas sobre a carência de nutrientes nas plantas? Bem, para confirmar um diagnóstico visual numa primeira fase de uma deficiência nutricional, o mais indicado é realizar uma análise foliar da cultura. Com a análise foliar, além de identificar com exatidão o elemento causador destes sintomas, pode-se observar o balanço geral dos nutrientes na planta, entendendo-se inclusive se o problema não é decorrente do excesso ou de outro nutriente. Caso que se confirme a deficiência nutricional numa cultura, a medida mais rápida a ser tomada é a aplicação foliar de fertilizantes, podendo melhorar a produtividade daquela campanha. A gama Plant Power da Velsamo é composta por produtos com diferentes formulações, consoante as necessidades da sua cultura. É feita com base numa tecnologia baseada numa alta qualidade de nutrientes e na última geração de coadjuvantes que facilitam, por um lado, a preparação do líquido para ser aplicado e, por outro lado, a eficiência como nutriente. Esta gama de produtos, com várias formulações, pode ser aplicada tanto foliarmente como radicularmente em fases da cultura distintas. Vou deixar aqui em baixo na caixa de descrição mais informações sobre esta gama, a Plant Power, para que possam saber mais sobre os produtos e formulações consoante o que as vossas culturas precisam. Deixo também a ressalva que pode também ser importante posteriormente fazer uma correção do solo depois de ter os resultados das análises do solo para fazer uma correção mais completa dos principais problemas nutricionais encontrados. Como é sabido, a deficiência nutricional pode acarretar perdas consideráveis de produtividade e, por isso, realizar um maneio adequado da cultura é de extrema importância. Espero que tenham gostado deste vídeo, que vos tenha sido útil e que, caso também as vossas culturas estejam a atravessar problemas nutricionais, falta de algum nutriente, consigam com este vídeo resolver algum problema ou pelo menos saber como agir. Vemo-nos no próximo vídeo, já sabem, sempre com a agricultura em primeiro lugar. Até à próxima!